A paz do Senhor, crianças! Depois de um longo período, voltamos às nossas aulas online. Isso mesmo, devido à quarentena, teremos que ter aula online. E hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 13, a última lição do nosso trimestre, né? Que se encontra na Bíblia, né? Nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 16. Vamos ler? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, crianças, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E hoje, como é a última lição, nós vamos estar relembrando sobre os temas que nós estudamos em todos os domingos desse trimestre. Na lição número 1, vocês lembram? Nós estudamos que foi um lugar de comunhão. E que lugar é esse, crianças? É a igreja, né? A igreja é o lugar onde nós temos comunhão com nossos irmãos em Cristo Jesus. E na lição número 2, nós estudamos que a igreja é uma casa de oração. É o local onde nós vamos orarmos, né? Vamos orar com nossos irmãos, com nossos pastores, nossos líderes. A lição número 3, nós estudamos sobre um lugar de adoração a Deus. Então, a igreja é um lugar de adoração a Deus. Na lição de número 4, nós aprendemos onde aprendemos a palavra. Então, a igreja é o local onde aprendemos a palavra de Deus. Na lição de número 5, nós aprendemos onde servimos a Deus. Então, a igreja é o local onde servimos a Deus. A igreja também é um lugar onde Deus fala. Então, disso nós temos certeza que toda vez que nós vamos à casa do Senhor, Ele fala conosco. Na lição de número 7, nós vimos um lugar onde Deus concede dons. Vocês lembram que nós estudamos sobre os dons e os talentos, né, que Deus nos dá. Na lição número 8, a igreja é um lugar onde se fala a verdade, porque ninguém vai na igreja para ouvir mentira, vai? Lá é somente falado a verdade. Na lição número 9, um lugar de abrigo, é onde nós procuramos abrigo, né? Quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos com problemas, sempre encontramos abrigos na casa do Senhor. Na lição de número 10, um lugar onde Deus cura. Na igreja nós encontramos a cura, não somente do nosso corpo, né? O corpo físico, mas também das nossas doenças espirituais. Na lição de número 11, nós aprendemos que a igreja é um lugar de muita alegria. Essa alegria que vem do Senhor. Na lição de número 12, nós aprendemos que a igreja é uma casa de fazer discípulos. Então lá é onde as pessoas aprendem sobre Deus e vão servir como discípulos, como pregando a palavra de Deus, evangelizando e ganhando almas para Jesus. Então, crianças, nós vimos sobre tudo isso nessa revista deste trimestre. E hoje,
que é a lição número 13, nós vamos ver que o título é Somos a Casa de Deus. E o objetivo dessa lição é aprender que somos a casa de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. No nosso Memorizando, nós temos escrito, né, no livro de 1 Coríntios 6:19, na parte A do versículo, fala: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Então é isso que nós vamos aprender hoje. Na lição de hoje, nós iremos falar sobre uma casa. Mas essa casa é uma casa viva. Aí você vai pensar, ué, tia Elisa, mas uma casa viva? Eu nunca vi isso na minha vida. Sim, essa casa, ela anda, ela respira, ela ouve, ela fala, ela enxerga. E vocês ainda não sabem qual é essa casa, crianças? Porém, nós vamos ver que essa casa, aqui no livro de 1 Coríntios 6, versículo 19, fala assim, ó. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19. Fala: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando com os coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, ele habita em nós, nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. Hoje em dia a gente ouve muito falar que meu corpo, minhas escolhas. Tipo assim, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. E não é assim. O corpo não é nosso. É do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, por isso nós temos que cuidar do nosso corpo. E quando o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é templo, o que vocês entendem como templo? Templo significa casa, habitação, morada. Então, o nosso corpo é a morada de Deus. Toda a casa, quando ela vai ser construída, é feito, primeiramente, um projeto para aquela casa. Então, naquele projeto, o proprietário da casa vai escolher quais os ambientes que ele quer que aquela casa tenha, mas naquele projeto, o que é mais importante? É o alicerce da casa, é a base da casa. Vocês estão vendo a imagem? Na imagem, vocês veem que na parte de baixo dela tem umas partes quadradas, não tem? Então, ali são as sapatas. Ali é cheio de ferro, é cheio de concreto. É essa parte da construção que tem que ser muito bem feita. Logo depois vem os pilaretes, né, que chegam até as vigas de sustentação da casa, que são as vigas de piso. Depois vem os pilares, que são essas partes que sobem e sustentam as vigas de cima, que sustentam as lajes e os telhados. Então, tudo isso tem que ser feito com materiais de qualidade. Então, crianças, vocês sabem por que a casa tem que ter o seu alicerce bem feito? Porque se o alicerce que fica lá enterrado embaixo, né, do solo não for bem feito com material de qualidade, aquela casa, depois que estiver toda pronta, daí a alguns anos ela pode começar a rachar, né, e acabar caindo, né, sendo destruída. Por quê? Porque foi feita com material que não era de qualidade. E o apóstolo Paulo, ele falou, né, com os coríntios que sempre eles deveriam ter utilizado materiais de qualidade, né, na casa, porque essa casa seria avaliada um dia. E se aqueles materiais que eles usaram não fossem de qualidade, essa casa poderia ser rejeitada. Então, o que vocês entendem com isso? Que como a casa é o nosso corpo, e se nós,
né, não cuidarmos da nossa casa, não edificarmos a nossa casa. E aonde que a gente edifica a nossa casa? Qual é o alicerce da nossa casa? É a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós devemos sempre ler a Bíblia, porque ela é o manual, ela é o nosso alicerce, a nossa base, né? E a nossa casa, ela tem que ser bem cuidada, ela é edificada e tem que ser bem cuidada para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na nossa casa. E vocês se lembram sobre uma história que há na Bíblia que fala sobre duas casas e fala sobre os alicerces dessa casa. Vocês estão lembrados? Não? Então eu vou falar para vocês que no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27, conta a história de dois homens. Um deles era um tanto despreocupado, não gostava de gastar muito dinheiro, então ele não contratou uma pessoa, né, para fazer aquela casa como deveria ser feito, com alicerce bem feito. Ele não se preocupou com o projeto, então ele fez de qualquer maneira. O que ele fez? Ele procurou o quê? Um terreno, que para ter casa tem que ter um terreno. Então ele foi e procurou um terreno próximo a um rio, né, que tinha uma paisagem bonita, e ali naquele local ele olhou e tinha bastante um terreno arenoso. Aí ele falou assim, eu vou construir uma casa bem bonita aqui nesse lugar, olha que lugar lindo, eu vou fazer uma casa aqui, não preciso contratar nada de ninguém para fazer esse projeto não, eu também não dou conta. E fez aquela casa, só que aquela casa não tinha um alicerce, não tinha toda aquela estrutura que deveria ter para sustentar aquela casa. E aquela casa ficou uma casa ali, bonita, né, luxuosa, toda colorida, com telhado bonito, né? Todo mundo que passava achava aquela casa bonita. Mas tudo bem. Acontece que tinha um outro homem que também queria construir, mas ele era mais preocupado. Então ele contratou uma pessoa para fazer o projeto dele e ele procurou um terreno. E o terreno que ele procurou era num lugar alto, em cima de uma rocha. Então, ele foi visionário, porque ali ele não precisaria gastar tanto com o alicerce como aquele outro que construiu lá na areia. E ele, então, fez a sua casa lá em cima daquela rocha, num lugar firme, né, que não sofreria nenhum abalo. O tempo foi passando. Crianças, um dia caiu um temporal. Vocês lembram que há poucos domingos atrás houve um temporal muito forte, né? Que alagou as ruas e várias casas, né, também foram prejudicadas. Ah, e quem foi o primeiro a ser prejudicado? Será que vocês estão vendo aqui, crianças? Aqui nessa imagem, qual é a casa? A casa que estava ali na areia. Olha bem, crianças. Aquela casa ficou cheia de água. Aquela casa. Então, houve um dia, crianças, que caiu uma chuva bem forte, muito forte mesmo. E o que aconteceu? Aquela casa que estava na rocha não sofreu nada. Choveu, as águas subiram e aquela casa ficou lá firme. Por quê? Porque ela foi construída na rocha, né? Ela não teve seu telhado que caiu, não entrou água na casa, não estragou móveis, as paredes não racharam, não caíram. Mas lembram-se daquele homem que não se preocupou com a base da casa, não se preocupou com o terreno que ele estava fazendo a casa. A chuva veio para ele também. E o que aconteceu? O rio encheu, inundou a casa, derrubou as paredes, derrubou telhado, derrubou porta, rachou parede. Que tristeza, crianças. E assim também é na nossa vida. Se nós não tivermos a nossa base, a nossa alicerce bem feito, a nossa casa também, o nosso corpo, a nossa casa espiritual, acontece isso, ó, desaba. E Paulo, ele orientou aos coríntios, né? Quando ele falou que nós somos casa de Deus e nós podemos escolher qual material nós usamos para fazer a nossa casa. Se é um material bom ou se é um material ruim, que não adianta, né? Nós queremos usar material que não presta e depois aquela casa ser rejeitada, ser toda deteriorada. Então, e esses materiais nós podemos considerar como o quê? Como um modo que nós servimos a Deus. Ou, se nós servimos a Deus de qualquer forma, é aquele material ó, que não presta. Nós podemos considerar também os dons, os talentos que Deus nos deu. E se nós fazemos as coisas para Deus de qualquer maneira,
né? Se nós vamos para a igreja tocar um violão, tocamos todo de qualquer jeito. Ah, vou tocar de qualquer jeito, não tem problema não. Vamos cantar para o Senhor, canta de qualquer jeito. Ah, hoje eu não estou bem, então eu vou cantar de qualquer jeito. Aí canta tudo desafinado, e não canta, fica lá de braços cruzados, só assim, batendo na boca. Esse é o material que não tem qualidade. Tudo isso vai estragando a sua casa, que é o templo do Espírito Santo. Todos nós moramos numa casa, não é verdade? Vocês estão vendo que casa? Nós temos uma casa aqui, uma casa bonita, né? Então, ou nós moramos numa casa, ou moramos num apartamento, não é isso? Mas umas casas são bonitas, outras nem tanto. Umas são grandes, outras são menores. Umas são num bairro bom, outras não são. Umas são de alvenaria, né, de lajota, de telhas de cerâmica. Outras são de madeira. Mas o importante é que aquela casa é o nosso lar. E nós devemos cuidar do nosso lar, da nossa casa. Nós temos a nossa casa deve ser como? Será que a nossa casa deve ser uma casa limpinha, cheirosinha, toda arrumadinha? O nosso quarto, né, todo organizado, a caminha arrumada. Se vocês brincam lá com seus brinquedos, depois vão lá, guardam tudo no lugar, fica tudo arrumadinho. Quando as visitas chegam na sua casa, ele se sente bem, né? Porque uma casa toda organizada, toda arrumadinha, aquilo faz bem, né, para as pessoas. Mas vocês conhecem, já viram, ou na realidade, ou talvez num filme, uma casa abandonada? Vocês já viram? Estão vendo aí, crianças, a figura da casa abandonada? Pois é, ó, porta, janela, nem tem. É tapado lá às vezes com madeira, o telhado sem telha, as paredes toda rachada, toda suja, mato no quintal. Alguém gosta de frequentar uma casa assim? Ninguém gosta, né, crianças? Será que o Espírito Santo de Deus também gostaria de habitar numa casa como essa daí? Eu acho que não, né? Preferia uma como essa, toda bonita, com florzinhas na janela, com cortinas. Que casa linda, né, crianças? Assim também, ó. Ou o Espírito Santo de Deus vai querer habitar uma casa assim, ou uma casa assim. Qual das duas será? Vamos ver, então, se o Espírito Santo de Deus fosse escolher, qual casa ele iria habitar? Porque nós somos a casa, né, do Espírito Santo de Deus. Então, ele mora dentro de nós. Se nós praticamos coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, ó, nosso coração como é que fica? Desse jeito. Se o coração está dessa forma, como que vai estar a nossa casa? Vai estar como essa casa abandonada. E o que faz a nossa casa ficar assim? Falar coisas que desagradam a Deus, mentir, né? Usar drogas. Tem crianças que já usam drogas. Tem crianças que usam o seu corpo para ganhar dinheiro. Isso é correto? Não é correto. Deus não se agrada, o Espírito Santo de Deus não se agrada disso. Assistir programas que não são para a idade de vocês. Jogar jogos violentos. Isso tudo afasta o Espírito Santo de Deus da vida de vocês, da casa de vocês, ó, porque a casa fica desse jeito quando vocês praticam essas coisas. Mas quando nós temos uma casa bonita igual a essa, sabe o que acontece, crianças? O que vocês têm que fazer? Então, crianças, para vocês terem uma casa bonita como essa daqui, vocês têm que agir da seguinte forma: agir exercendo o fruto do Espírito. Isso mesmo, o fruto do Espírito. Vocês já estudaram sobre ele, mas eu vou lembrá-los aqui. O fruto do Espírito é composto por bondade. Você tem que exercer a bondade, que quando você exerce a bondade, né, quando você ajuda uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando de uma roupa, um calçado, um caderno, às vezes você tem sobrando, não vai usar, mas aí você doa aquilo ali para a pessoa. Você está sendo bondoso, você está exercendo o fruto do Espírito e a sua casa fica como essa daqui. O que mais? Você vai exercer a benignidade. A benignidade também é como a bondade, crianças, porém ela é num âmbito maior. Quando você não tem obrigação nenhuma de praticar a benignidade, mas você, como tem um coração que gosta de ajudar as pessoas, às vezes você vê que tem uma pessoa que está precisando de, vamos supor, você tem um brinquedo, você ganhou um brinquedo novo,
Mas você sabe que o maior sonho do seu coleguinha da escola é ter aquele brinquedo que você ganhou. Mas aquele brinquedo para você talvez nem tenha tanta importância, porque você tem tantos outros, mas aquela criança não tem nenhum. E você pega aquele brinquedo que você ganhou, que está novinho, e dá para outra criança, que é o sonho dela ter aquele brinquedo. Você está exercendo a benignidade, porque você não tinha obrigação nenhuma de dar o seu brinquedo novo, mas você foi benigno. Mas o que? A paz. Quando você tem paz, quando você exerce a paz, né? Você está exercendo o fruto do Espírito. Paz, paz. Por onde você passa, você flui a paz. Você tem a paz de Deus na sua vida. Quando você tem o fruto do Espírito, a fidelidade, quando você é uma pessoa fiel, uma criança fiel, fiel a Deus, fiel a seus pais, aos seus amigos, aquelas pessoas que estão ao seu redor, você está exercendo o fruto do Espírito. Quando você é paciente, às vezes você tem um irmãozinho mais novo que você, que pega seus brinquedos, pega seu caderno da escola, rasga, ou quebra seu brinquedo, você fica bravo, não fica? Mas você tem que ter paciência, chamar ele, explicar direitinho, que ele pode brincar com o seu brinquedo, mas não quebre, né? Porque ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Mas você vai explicar com paciência, então você tem que exercer a paciência. Você tem que também ter alegria, a alegria de Deus na sua vida. Quem tem a alegria de Deus na sua vida, ele flui alegria para as outras pessoas que estão ao seu redor. Já pensou? É ruim você estar perto de uma pessoa que só vive triste, só vive chorando, só vive reclamando da vida. Mas nós que temos Jesus no nosso coração, nós temos a alegria, porque nós sabemos que um dia nós iremos o quê? Morar no céu, não é, crianças? Você também tem o domínio próprio. Domínio próprio? O que será o domínio próprio? Domínio próprio é quando uma pessoa faz uma maldade com você, né? E você na mesma hora quer revidar. Né, que o sangue da gente ferve, né, como diz outros, fica com sangue nos olhos. Mas não é assim que nós devemos agir quando nós temos o domínio próprio. Então nós temos que dominar o nosso eu, conta até 10, respira fundo, né, e se acalma, porque quando a gente está nervoso, a gente faz coisa que desagrada a Deus, desagrada as outras pessoas. Então nós não devemos nos igualar com aquele que faz a maldade, né, porque nós temos o domínio próprio, né, crianças? Mas o que? Mansidão. Nós temos que ser mansos. A Bíblia fala que nós temos que ser mansos e humildes de coração. Então, quem exerce esse fruto do Espírito não é aquela pessoa toda nervosinha, que fica brigando toda hora com as pessoas, fica estressado. Não, ele é manso, é aquela pessoa calma, tranquila, né? É assim que nós temos que ser, porque somos servos de Deus, né? E quando nós exercemos o amor é o maior de todos. Por quê? Porque quem tem amor, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem bondade, ele tem benignidade, né? Tem mansidão, tem domínio próprio. Então, crianças, quem tem o amor na sua vida, tem tudo, só pratica coisas boas, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando praticamos essas coisas, a nossa casa fica bonita, o Espírito de Deus vem habitar no nosso coração e ali fazer morada. O Senhor, Ele nos guarda e nos mantém livre do pecado e ainda nos concede vida abundante. Por isso, nós devemos cuidar da nossa casa, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós cuidamos da nossa casa, o Espírito Santo de Deus está ali. Crianças, quando nós não cuidamos do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, então a nossa casa não fica essa casa bonita, ela fica como essa casa abandonada. Se o Espírito Santo de Deus sair da nossa vida, sair do nosso coração, é assim que fica a nossa casa, abandonada, sozinha. Ninguém vai querer morar ali. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não gosta de coisa suja, não gosta de coisa desarrumada, não gosta de coisa errada. Então vamos cuidar para que a nossa casa, a nossa vida sempre seja como essa linda casa, para que o Espírito Santo de Deus possa ali fazer sua morada. E por aqui, crianças, fica a nossa lição e nós vamos fazer uma oração e estaremos juntos no próximo domingo. Vamos orar. Senhor, lhe agradecemos por mais essa lição abençoada, onde aprendemos que o nosso corpo é o seu templo, é a sua casa.
venha morar, Senhor, no nosso coração, que nós possamos recebê-lo com alegria, exercendo o fruto do Espírito. Lhe agradecemos, ó Deus, por tudo, por essa lição, semana abençoada, cheia, Senhor, de bênçãos, de alegria, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, crianças, e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Beijo.